O Café com Zaidan de hoje veio até São Paulo para conversar com a doutora Raquel Galinatti, delegada de polícia e também diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Doutora, muito obrigado por nos receber e seja bem-vinda ao Café com Zaidan. Eu que agradeço, sempre uma honra falar com você e agora pessoalmente, finalmente, né? Doutora, para a gente começar para a nossa audiência, quem é a doutora Raquel Galinatti? Eu sou uma cidadã santista, eu ganhei o título, morei em Santos desde 1 ano e meio de idade, porque meu pai era oficial da Marinha. A minha mãe tem uma floricultura em Santos, a floricultura ikebana. Sou filha da dona Júlia e do seu Galinatti. Sempre tive o sonho de ser delegada de polícia. Fiz balé no Teatro Municipal de Santos. Fiz capoeira com o mestre Fábio Parada. Fiz taekwondo com o Fábio Goulart. Quando eu fui fazer a faculdade, e aí eu vim fazer aqui no Mackenzie, aqui em São Paulo, eu já tinha como objetivo ser delegada de polícia. Prestei vários concursos públicos até finalmente eu conseguir alcançar o meu objetivo. Sou uma delegada de polícia muito feliz, realizada e hoje estou em uma nova missão que é representar os delegados de polícia no âmbito nacional. Da onde surgiu essa vontade de ser delegada de polícia? O que deu aquele clique? Eu acredito que todo mundo já nasce com algumas aptidões, né, em relação a características. E eu acredito que ser delegada de polícia só casou muito bem com as minhas características. O que o delegado de polícia faz? Ele garante a legalidade e a justiça em um primeiro momento. E eu, desde pequenininha, eu nunca gostei de fazer parte, por exemplo, eu vou falar de situações em escolas, crianças que são vítimas de bullying. Então, eu nunca gostei de fazer parte desses movimentos. Pelo contrário, eu ia lá para combater situações em que os mais fracos, os que estavam em menor número, eram vitimizados por essa situação, né, de violência, pequenas violências, situações vexatórias. Então, é uma característica que eu sempre já tive de estar contrariada com situações erradas e com injustiça. Entendi. Então, a partir da sua época escolar, você não conseguia conviver com aquilo, então vou escolher uma profissão que eu possa alinhar essa questão da justiça, da aplicação da justiça. Eu acho que foi meio que gradualmente, com a maturidade, porque eu não sabia. Quando eu era pequena, eu queria ser médica legista. Tem correlação, sim, com descobrir a verdade, né, de algum crime ali correlato. Mas, com o passar do tempo, eu assisti um filme chamado Questão de Honra, Tom Cruise e Demi Moore. E esse filme era, sim, um filme investigativo, que injustiças foram feitas, pessoas foram ali assassinadas. E ali eu saí do cinema e falei, quero ser delegada de polícia. Foi com mais ou menos 17 anos. Legal, interessante. Agora, você exerce a profissão hoje, você está na delegacia ou você está licenciada por conta da associação? Sim, por 2 mandatos eu representei os delegados de polícia no âmbito do Estado, como presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia no Estado de São Paulo, e foi nessas oportunidades que eu tive o prazer de conversar com você, participar do seu programa. Agora, desde dezembro do ano passado, eu assumi outra missão, que é a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Eu sou diretora, não sou presidente, sou diretora, mas faço parte ali dessa integração nacional da associação. De toda a sua carreira, desde a delegacia, sindicato e agora como diretora, qual que é o momento que você pode escolher como o mais desafiador? Eu acredito que os momentos desafiadores são quando você está realmente representando os anseios de uma coletividade. Quando eu represento os anseios daqueles que integram a Polícia Civil, a responsabilidade é muito grande. A gente teve alguns momentos em que, por exemplo, conseguimos, através de uma manifestação, e à época eu tive que fazer uma manifestação virtual, porque estávamos em plena pandemia e, pasmem, os policiais eles estavam na última posição da fila para poder receber a vacina, e eu não acho que o policial
teria que ter o lugar de preferência, mas o policial era o que mais estava se expondo, junto com aqueles que integravam a saúde, que integram a saúde, porque à época a polícia não parou. E muitos colegas morreram em decorrência de terem contraído a Covid. Então, nesse sentido, a gente fez uma manifestação virtual, a vida do policial importa, e a gente sensibilizou, à época, o governador Dória. Foi realmente uma situação bem desafiadora, porque a gente nós temos que combater o crime, mas, ao mesmo tempo, a vida do policial importa. Algo tinha que ser feito pelo governo do estado. E ali a gente conseguiu, então, além de desafiador, foi realmente gratificante saber que resultou, né, de forma positiva a sensibilização do governador, que não demonstrava sensibilidade em absolutamente nada, muito pelo contrário, ele retrocedia em todas as promessas feitas. Agora, se você pudesse voltar no tempo, vou voltar no tempo e vou mudar alguma coisa, assim, um arrependimento grande na carreira, o que você mudaria? Eu acho que assim, não dá para arrepender de... Eu sou o tipo de pessoa que executo para depois me arrepender. Então, eu não tenho arrependimento de nenhum ato não feito. Mas, se você não executa o ato, você não sabe qual é a consequência. Então, não posso falar arrependimento, mas eu posso falar aprendizados. Ter tido expectativa de que alguns colegas na carreira teriam a mesma visão de ética e lealdade que eu. Então, dessa forma, eu criei uma expectativa muito grande e aprendi ao tempo que a gente não pode se espelhar e nem refletir as nossas expectativas nos outros, né? As nossas escolhas são correlatas com as nossas escolhas. Se caso a escolha seja uma escolha errada, equivocada, as consequências são de quem apostou, no caso, nós mesmos. E isso faz parte da vida, isso faz parte de instituições de Estado, da sociedade, da política. Então, foi um aprendizado. Não me frustrar tanto, não levar para o lado pessoal atitudes. Eu nem vou falar atitudes que traiçoeiras, mas atitudes que não correspondem à expectativa colocada. Ou a promessa, né? Uma promessa não cumprida. Vamos juntos, mas no primeiro desvio você se vê sozinho Com numa certeza. situação, às E vezes aí defendendo eu causa. acredito que isso faz parte do aprendizado. Eu acho que, e aliás, é muito legal a sua colocação, porque eu acredito que a gente não pode somatizar em arrependimentos, situações que nos deixem frustrados, né? A gente tem que somatizar, muito pelo contrário, como aprendizados em caminhos que vão, de repente, se repetir e você vai ter tomada de decisões diversas. É muito interessante. Eu, particularmente, eu faço uma oração com os meus filhos. Primeiro, eu agradeço a Deus por eles, pela minha família, mas eu peço a Deus para me dar sabedoria para poder aprender com as lições do dia a dia, principalmente a que vem com castigo, para não dobrar o joelho naquele castigo, entender qual que é a mensagem, o que eu tenho que aprender com aquilo para caminhar. Isso é muito importante, eu tento passar para eles desde pequenininho, a gente ora toda noite junto. Doutora, a gente está assistindo agora uma mudança, a gente assistiu uma mudança de governo, uma mudança de postura, pelo menos em âmbito nacional, com relação ao combate à criminalidade. A gente enxerga uma certa leniência, inclusive exposta nos discursos eleitorais. Eu não sei se é devido a isso, mas hoje o que a gente assiste, pelo menos na Baixada Santista e também na Grande São Paulo, é um aumento da violência contra o policial. São cenas horríveis de policiais atacados em plena luz do dia no Guarujá, um bandido reagindo à detenção em São Paulo e baleando 2 policiais que claramente agem ali com um comedimento muito maior, com medo de uma punição, enquanto quem deveria ser punido é o ladrão e não é. Você percebe uma mudança de postura dos bandidos com relação à polícia e um medo maior da polícia de ser punido? Nossa, o seu raciocínio
é completamente coerente, e quando a gente observa essa inversão total de valores, em que existe uma crise latente de legitimidade da autoridade das instituições de Estado, que também a sociedade não acredita nas instituições de Estado. Muitas vezes essa crise de identidade reflete numa ausência de proteção e de legitimidade da atuação do braço do Estado, que no caso são as forças policiais. E quando a gente vê essa inversão de valores, questionando, colocando em xeque essa autoridade, essa legitimidade, muitas vezes os julgamentos de forma ampliada a pequenos erros e os acertos que são minimizados. Então são situações em que a gente percebe essa inversão com excesso de direitos para os criminosos e uma ausência de proteção e aparato legal para o exercício da atribuição da atividade policial. E o reflexo é esse, é a sensação de impunidade, essa insegurança constante que toda a população vive, porque a partir do momento em que atos são questionados, quando no exercício regular do direito, no exercício do cumprimento do dever legal, o policial ele é questionado, muitas vezes ele é repreendido no âmbito administrativo, ele é repreendido na sociedade, ele é repreendido na imprensa e na mídia. Claro que esse policial está completamente desprotegido e descoberto, né, da sua propriedade como competência e dever. E claro que cria uma sensação de impunidade e de incentivo para que os criminosos cada vez mais atuem dessa forma. A que você atribui essa mudança direta que se acentuou, parece que, nesse passado recente? Eu acho que é uma evolução dessa inversão de valores. E chegou num momento que esse pêndulo ele virou tanto para um lado que hoje a população não aguenta mais estar completamente desprotegida à mercê da criminalidade. Claro que a gente fala na época da ditadura militar que direitos fundamentais foram violados, havia sim uma necessidade de delimitar as atribuições constitucionais e o respeito da dignidade da pessoa humana, porém, um excesso de direitos para bandidos e uma ausência de proteção da população de bem nos coloca, sim, à mercê da criminalidade. Doutora, governo Tarcísio, você presidiu o Sindicato dos Delegados por muito tempo durante a gestão Dória/Rodrigo Garcia. E você sempre relatou um descaso com a polícia pela falta de efetivo, pela falta de equipamento, falta de estrutura física, delegacia sem banheiro, sem escrivão, sem viatura. Essa realidade, você sendo uma delegada aqui do estado de São Paulo, mesmo que licenciada, você percebe uma mudança de postura do governador Tarcísio em comparação com os que antecederam? O governador Tarcísio herdou um legado que é o abandono completo da segurança pública. Desafiador, um déficit histórico dos policiais, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar. Então, o que a gente percebe é uma sinalização positiva nessa intenção de dar estrutura para a segurança pública e automaticamente dar segurança para a população. Mas é um caminho desafiador, é árduo, terá muito trabalho pela frente, mas eu vejo de forma positiva todos os atos e intenções do governador. Você já chegou a conversar com o atual secretário de Segurança ou com o próprio governador sobre esse legado e deu sugestões de como corrigir? Sim, demos diversas sugestões, inclusive eu fui a única mulher que compus a equipe de transição da pasta de segurança pública do governo, né, de transição do governo anterior para o governo Tarcísio, e várias sugestões foram colocadas e também soluções, além de sugestões, soluções para que a gente possa, com o tempo mais rápido possível, remediar todo o estrago feito pelo abandono da segurança pública. Dessas soluções, qual que você elenca assim como prioritária para a Polícia Civil? Prioritária.
é a valorização do policial, a valorização no aspecto salarial. A gente teve agora recentemente o anúncio de um aumento salarial. No meu entender, foi um aumento que veio, sim, de forma positiva, mas deveria ter visto de forma igualitária para todos aqueles que integram as carreiras, tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar. Foi um primeiro passo. A contratação do déficit de policiais, porque não tem como falar numa entrega de uma segurança na excelência que as polícias conseguem atuar, com uma polícia deficitária, com braços e pernas faltando. Então, o contingente completo e a estruturação, a possibilidade para que a polícia possa atuar com equipamentos adequados, tecnologia adequada, viaturas adequadas, armamentos. Então, é uma estrutura real, fática, para que a segurança pública ali, ela dê a real sensação de segurança. Agora, você subiu para a Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. É um outro patamar. Você deixa de olhar só para o estado de São Paulo e tem contato com outras realidades. De todo o Brasil, em que estado a Polícia Civil está melhor instalada? Olha, temos estados, tanto na região Nordeste, como na região Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul. Temos estados em que o policial é valorizado. Já é um passo muito grande. Quando a gente vê a valorização, a sinalização que aquele policial ele vai ter uma contraprestação remuneratória adequada com a responsabilidade do cargo exercido. O Brasil ainda continua na lanterna, o estado de São Paulo continua na lanterninha dos estados no que tange a remuneração. Então, isso tem que ser realmente reformulado, porque a gente está falando do maior PIB da federação, que é aqui no estado de São Paulo. Então, o salário do policial civil no estado de São Paulo é o menor do Brasil? Continua entre os piores. Continua entre os piores. Em termos de estrutura que vão além do salário, viatura, delegacia, em que lugar está o estado de São Paulo? O estado de São Paulo, quando a gente fala na estrutura, eu posso falar que ele está mediano. Não é o pior estado, mas está longe de ser o melhor. E qual que é o pior estado? A gente tem um ranking, porque assim, a gente não consegue falar de forma pragmática, né? Qual é o pior estado? A gente não consegue, porque tem vários fatores que cada estado é pior que o outro. O que a gente pode falar num panorama geral é que o déficit de policiais, a falta de estrutura, não é exclusividade de nenhum estado. Todos os estados pecam no que tange a dar estrutura e contingente necessário e suficiente de policiais. A gente vê que o déficit de policiais atrapalha em muito as investigações, a porta de entrada do sistema de justiça criminal, que é a polícia civil, a polícia judiciária, fica debilitada quando as estruturas não são adequadas. Agora, doutor, você foi uma das principais atoras ali para a aprovação na modificação da Lei Maria da Penha, que permite à mulher vítima de violência doméstica um acolhimento e uma proteção imediata. Primeiro, eu queria que você explicasse como que funciona isso. Como que, de fato, isso vai se aplicar, por exemplo, numa cidade da Baixada Santista, na qual falta o policiamento ostensivo na rua, só tem um escrivão, por exemplo, tem cidades que tem uma delegacia com um único escrivão de polícia. E como que a gente vai aplicar esse socorro? Eu queria que você explicasse como que na lei deveria ser aplicado esse socorro para a mulher. Olha, realmente é uma problemática existente. Não bastam leis para a proteção das mulheres que são vítimas de violência no contexto doméstico e familiar. Nós temos que ter, sim, as políticas públicas que estejam de acordo com o que está ali descrito nas leis. E o que a gente não vê são administradores públicos, no caso, aqueles gestores públicos, com um comprometimento de implementar essas políticas públicas. Elas não passam, muitas vezes, de narrativas de marketing político. E outra situação é que quando a gente fala da violência contra a mulher, nesse contexto doméstico-familiar, claro que quando chega na porta
da delegacia de polícia, porque toda esfera, em todas as esferas, deu errado de uma certa forma esse olhar da mulher e do homem na sociedade, essa desigualdade, né? A mulher estando subjugada a esse homem criminoso, tanto no seio familiar, na sociedade, em todo aquele ambiente já que foi formulado. Então, a gente precisa muito de uma nova leitura dos papéis, tanto do homem como da mulher na sociedade. Eu gosto de afirmar, e de afirmar de forma generalizada, que os criminosos, eles são covardes. Os criminosos, aqueles que agridem as mulheres, aqueles que praticam esses atos de misoginia, são covardes. Então, homem que é homem, ele está do lado da mulher combatendo esse crime, esta violência. Então, eu não gosto de generalizar nesse aspecto, que homens agridem as mulheres. Quem agride mulher é canalha, é covarde, e nesse aspecto a gente tem que delimitar e ter leis mais fortes, simbolicamente, para reprimir estes criminosos. Mas nesse caso, por exemplo, a lei já fala num socorro imediato à mulher quando ela for lá e dar uma queixa. Ela não precisa ser agredida fisicamente, ela pode sofrer agressão verbal, agressão, algum tipo de violência, seja até, não sei se existe essa personificação, mas, por exemplo, uma violência econômica, um constrangimento dentro de casa, pelo fato, às vezes, do homem, ainda aquela família antiga, né, os modos antigos, homem provedor, a mulher dona de casa, e o homem, às vezes, num ato de covardia clássico, fala, eu não vou te dar o dinheiro, como se ele fosse dar, aquele dinheiro não fosse da família, não teria casa arrumada, não haveria um seio familiar, não fosse uma mulher ali para cuidar dos filhos, para cuidar da casa. Nesses casos, a mulher também pode acionar a Lei Maria da Penha, correto? Correto, foram inovações legislativas que ampliaram ali os crimes de forma normativa. No Código Penal, hoje, a gente tem o crime de violência psicológica, previsto no artigo 147b, que é o crime que antes nós tínhamos outras tipificações para classificar essa violência psicológica, né? Muitas vezes a gente colocava ora em constrangimento, ora em ameaça, mas não tínhamos um crime específico para tipificação. E era muito difícil a comprovação de uma violência psicológica. Continua difícil porque a violência psicológica ela é silenciosa. Muitas vezes quem visualiza é a própria vítima. Mas a gente tem tecnologia, a gente tem agora um aparato muito grande para que esse conjunto probatório sirva de material vasto para uma possível denúncia ou inquérito policial ali que seja conclusivo para relatar tal crime. Como, por exemplo, a gente tem os WhatsApps, as Print de WhatsApp, prints né? de WhatsApps em que as perseguições ou os chamamentos abusivos, As humilhações as que a mulher humilhações são sofre. colocadas. A gente pode utilizar também câmeras, circuito interno, a forma de ameaça que essa mulher sente, porque muitas vezes os crimes, na maior parte, eles ocorrem na clandestinidade. São crimes que ocorrem entre quatro paredes e somente a vítima e o agressor presenciam. Então, fica bem complicado a comprovação. Mas a gente tem avançado nesse aspecto, sim. E que instrução, que mensagem você daria para a mulher que está em casa assistindo a gente? Como ela deve proceder? Dá uma mensagem para essas mulheres. Todo relacionamento abusivo, todo relacionamento criminoso, ele se iniciou como um conto de fadas, como uma lua de mel. A violência ela é gradativa. Ela começa como uma violência verbal, moral, psicológica, evolui para uma violência física, até o ápice que é ceifar a vida dessa mulher, que é o feminicídio. Então, não espere a evolução dessa violência para você romper o ciclo desse relacionamento abusivo e criminoso. E no primeiro ato de constrangimento, de insegurança, na situação em que você esteja desconfortável no relacionamento, rompa esse ciclo antes que você figure, infelizmente, como mais uma estatística do feminicídio.
Doutora, e como que a mulher vítima de algum tipo de violência doméstica pode fazer para denunciar? É muito importante essa pergunta e é muito importante que todas as pessoas saibam, homens e mulheres. Quando uma mulher é vítima de um crime, a denúncia pode ser por ela mesma ou pode ser também uma denúncia anônima, colocando ali, descrevendo os fatos, a data, o local, para que a polícia possa ter direção para a investigação e conseguir prender este criminoso. Quais são as formas de denúncia? A gente tem a denúncia no âmbito nacional, que é o Disque 180. Em qualquer local do Brasil, Disque 180, essa denúncia é recepcionada e encaminhada até as esferas competentes. E cada estado tem o site respectivo da sua Polícia Civil, que ali também, não só pelo telefone, mas por forma de boletim eletrônico, essa ocorrência pode ser feita através do site das polícias estaduais respectivas, 190, que é a Polícia Militar. Você pode também buscar essa forma de ajuda. Inclusive, falando em violência contra a mulher, eu vi a necessidade de proporcionar doutrina nessa área. Então, como diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, eu estou atuando diretamente no Congresso Nacional para a elaboração de leis que ampliem o rol de proteção dessas mulheres que são vítimas de violência. Então, eu organizei uma obra juntamente com colegas da área jurídica, dentre delegadas de polícia, promotoras de justiça, tem uma desembargadora, advogadas, uma médica legista, e ali a gente elaborou um livro, uma obra, que o nome é Políticas Públicas e Inovação Legislativa na Proteção da Mulher Vítima de Violência, editora Plácido e Brastina. Eu gostaria de te presentear com essa obra, Beto. Muito obrigado, doutora. Com certeza vou ler e vou dar o meu feedback para você. Obrigado. É fresquinho, acabou de sair do forno. Doutora, muito obrigado pelo livro e muito obrigado por participar do Café com Zaidan. Seja sempre bem-vinda na TV Cultura Litoral. Beto, eu que agradeço, é sempre uma honra participar do seu programa, super respeitado em toda a Baixada Santista. Muito obrigada e conte sempre comigo. É isso aí, a vocês também, muito obrigado por acompanhar o Café com Zaidan. Você confere esses e outros conteúdos no nosso canal do YouTube, na programação da TV Cultura Litoral e nas plataformas digitais do Grupo Costa Norte. Até o próximo café.